Que roteiro de cinema foi esse jogo do Fluminense na final da Recopa Sul-Americana? Um jogo que parece que foi desenhado nos mínimos detalhes. Todos sabíamos o ódio que a torcida do Fluminense tinha por essa sigla, que apesar de ser pequena, ficou atormentando a mente dos tricolores por mais de 14 anos. Tudo por uma página infeliz que foi aberta lá em 2008 no Maracanã, quando nenhum dos clubes tinha Libertadores e estava chegando na sua primeira final. Era a chance do tricolor ganhar o seu primeiro título internacional, dentro do estádio mais emblemático do futebol, o Maracanã. Mas viu tudo indo por água abaixo. E naquela época a final ainda era em 2 jogos, sendo ida e volta. No primeiro, que foi no Equador, a LDU amassou o Fluminense, venceram por 4-2 fora o baile. Mas no jogo de volta no Rio de Janeiro, o tricolor conseguiu reagir e venceu por 3-1, com direito a um hat-trick do Thiago Neves, sendo o primeiro jogador a marcar 3 gols em uma final de Libertadores. Mas mesmo o brasileiro jogando muito, isso não foi o suficiente, e com o placar agregado empatado em 5-5, a disputa foi para os pênaltis, aonde o Cevallos se tornou herói do time equatoriano, defendendo 3 cobranças do tricolor e fazendo a LDU ser campeã da América em pleno Maracanã, na casa do Fluminense, escrevendo a primeira história triste no livro das Laranjeiras. Não satisfeito com o resultado, no ano seguinte o Fluminense deu a vida e chegou a mais uma final internacional, dessa vez na Sul-Americana. E adivinha quem estava lá? O terror do Fluminense, a própria LDU. Era a chance do Fluminense se vingar, mas não foi bem assim que aconteceu. E no jogo de ida da final, a LDU ganhou por 5-1 lá no Equador, dando uma goleada no Fluminense, que mesmo novamente vencendo aqui no Maracanã por 3-0 no jogo de volta, não foi o suficiente para reverter o placar. E assim a LDU conquistava mais um título em cima do Flusão, que se tornava freguês do time equatoriano, criando um sentimento de ódio e tristeza para os tricolores, que pegaram ranço da sigla LDU. E anos depois eles se encontraram de novo, dessa vez nas oitavas de final da Sul-Americana de 2017. E como de costume, no jogo de ida no Equador, a LDU ganhou por 2-1, mas como o tricolor tinha ganhado em casa por 1-0, sem sofrer gols, se classificou através dos critérios de gol fora de casa. Uma vitória importante que dava sinais de que a vingança já estava se aproximando. E depois de 7 anos, os dois times se encontravam novamente. A chance do Fluminense colocar um ponto final nessa história triste. Uma final que parece que foi desenhada linha por linha, como um roteiro de cinema, para fazer os dois clubes se encontrarem no mesmo lugar onde toda essa história começou, mas que ainda não tinha terminado, pelo menos não para a torcida do Fluminense, que desde 2008 estava com essa ferida aberta e morrendo de raiva da LDU, o maior carrasco do time. Mas antes, o Fluminense foi conquistar o que era para ser seu há muito tempo, a Libertadores. E no próprio Maracanã, onde perderam em 2008, o Fluminense foi campeão da América, vencendo o Boca Juniors na final. E por ironia do destino, a LDU também tinha sido campeã, no caso da Sul-Americana, em cima do Fortaleza, desenhando mais uma final entre as duas equipes, que se encontraria no Maracanã em 2024, na final da Recopa. Um título que, além da sua importância, para o Fluminense tinha um valor dobrado, porque era a chance do tricolor se vingar. Mas não foi fácil. Aliás, ninguém pensou que seria. E mais uma vez a LDU saiu ganhando, vencendo o primeiro jogo da final no Equador por 1-0, fazendo a ferida dos tricolores sangrar mais ainda, que já estavam tendo pesadelos lembrando do passado. Mas o melhor estava guardado para o Maracanã, onde toda a história começou e lá tinha que terminar. E depois de uma partida muito difícil e disputada, lá estava o John Arias, na metade do segundo tempo, marcando o primeiro gol para o Fluminense. Algo que já chamava a atenção, por ser um baixinho fazendo gol de cabeça. E o melhor ainda estava por vir, porque na mesma área em que o Fluminense viveu um dos seus piores momentos da história, o Renato Augusto sofreu um pênalti. E lá estava o John Arias com a bola na mão, na mesma trave em que começou todo o pesadelo do Fluminense em 2008, se preparando para fechar uma ferida que ficou aberta por muito tempo. E no mesmo lado da cobrança, na mesma trave do Maracanã e no mesmo canto, ele chutou e fez o gol. O gol da vitória do Fluminense, o gol de mais um título inédito para o Fluminense, o gol do alívio para os tricolores, que se vingaram da temida LDU, botando fim a um dos maiores tabus da história do futebol.